Olá, mais uma vez estamos aqui trazendo a Palavra de Deus, a reflexão diária para você que é assíduo aí no programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI. E hoje nós vamos trazer uma passagem que eu diria muito importante para nós, porque ela fala justamente do início das primeiras comunidades logo após a ressurreição de Jesus. E este início, claro, se dá com a participação dos apóstolos, que diretamente e publicamente vão anunciar aquilo que Jesus havia incumbido a eles. A missão não só de serem apóstolos, os discípulos, mas de serem continuadores daquilo que o próprio Cristo apresentou a eles, como referência até mesmo da própria vida de cada um. Então, por isso que é importante a gente ter nesse dia como referência de que os atos dos apóstolos é de fato os atos, as atitudes, o testemunho daqueles que acreditaram piamente na palavra de Jesus Cristo. E tentaram assumir essa palavra, mesmo nas últimas consequências, sabendo que Ele era o referencial da vida de cada um. Por isso que hoje eu quero trazer a você uma das passagens, um dos versículos, em que os apóstolos, claro, eles anunciaram a palavra de Deus com muita vontade, com muita garra, dizendo que acreditavam, era a fé deles naquele Jesus que havia ressuscitado, não só que havia sido assassinado pelas autoridades da época, mas que havia ressuscitado, então esta era a mensagem. Eles proclamavam nas praças públicas, curavam as pessoas, pelo poder de Deus, obviamente, pelo poder do Espírito Santo que estava com eles. E por causa disso, várias vezes, não uma só, eles foram presos. Presos por causa disso. Diziam que era por causa da desordem pública que eles causavam, mas na verdade era porque a fé que eles tinham em Jesus incomodava as autoridades da lei. E o que é importante de tudo isso? É porque antes, quando eles falavam de Jesus, eles diziam, vamos matar Jesus, que acaba tudo isso, acaba essa febre, esse pessoal que está seguindo Jesus vai embora, cada um vai para sua casa e pronto. Só que não foi isso que aconteceu. Os discípulos não se intimidaram. A ressurreição foi justamente o pontapé inicial, digamos, para que eles redescobrissem a fé que eles tinham no próprio Jesus e a vontade que eles tinham de continuar anunciando a palavra de Deus. Por isso, no trecho de hoje, eu faço questão que você leia, não só o versículo, o texto todo, mas a parte em que diz assim, olha, as autoridades daquela época, as autoridades do templo, levantaram-se, os sumos sacerdotes, levantaram-se e grifa-se assim, cheios de raiva, porque os apóstolos anunciavam a verdade. É claro que esse finalzinho é eu mesmo que estou dizendo, mas o trecho diz assim, e cheios de raiva. Eles são tomados por uma ira tamanha, e isso é muito importante a gente frisar, são tomados por uma ira tamanha que a palavra que os discípulos anunciavam, ao invés de trazer paz para cada uma daquelas autoridades, mostrando que Jesus ainda continuava vivo na vida de cada um deles, ela traz justamente essa ira, esse sentimento que corrói, que machuca, que mata as pessoas. E era um sentimento de raiva misturado com inveja, misturado com ciúme, aquilo que faz com que o ser humano perca a noção, ou perde a noção de falar, de ser sensato nas suas coisas. E foi esse sentimento, claro, que dominou os sumos sacerdotes e por isso eles mandaram prender, só que os discípulos, pelo anjo, são soltos e são capturados depois lá na praça pública, voltando a pregar e a falar de Deus. Veja que interessante, eles tinham raiva, prenderam, o anjo do Senhor solta esses discípulos, os discípulos não se intimidam com esta raiva, com esta ira, com esse medo de perderem a vida, voltam para anunciar e para falar de Deus. E eu acho que a gente tem que ficar atento a essas coisas, porque esse mesmo sentimento de raiva que dominou as autoridades daquele tempo e que fizeram com que elas prendessem esses apóstolos e torturassem esses apóstolos, e não eram poucos, nós também podemos ter. E isso, às vezes, eu confesso que me dá medo, porque conviver com alguém que tem esse sentimento pleno aí na sua vida, de raiva, de rancor, de ira em relação a alguém, conviver com uma pessoa dessa, não só você pode ser vítima desse sentimento desta pessoa, né, como você pode ser contaminado por isso, porque quando você tem esse sentimento, você acaba cometendo um segundo pecado, que é de provocar e de seduzir o outro, por esse sentimento de raiva, para que ele tenha a mesma coisa e passa a agir da mesma maneira que você. E é interessante que esse sentimento ele consegue te seduzir de tal maneira que aquilo que a pessoa diz, mesmo sendo mentira,
em relação a outra pessoa, você absolve como sendo verdade. A raiva, além de ela te corroer por dentro, ela seduz o outro para o mal. Então, a gente tem que tomar cuidado e ter medo disso, porque nós podemos ser instrumentos deste sentimento. Isso é ruim, porque não só nós nos corroemos, mas também nós provocamos o mal na outra pessoa. Foi isso que aconteceu com essas autoridades no tempo de Jesus. Os sumos sacerdotes provocavam, seduziram outras pessoas para que elas fossem contra esses apóstolos. Tanto que muitos perseguiam os cristãos, ou seguidores de Jesus, como eles falavam, perseguiam simplesmente para cumprir uma ordem da autoridade, porque a autoridade estava com a verdade. Porém, essa autoridade falava a partir de um sentimento que não era bom, que era um sentimento, lógico, muito ruim. Por isso, é importante a gente tomar isso como reflexão no dia de hoje, não é? E que você pense e analise isso, que eu também pense e analise isso. Será que não é fácil demais a gente ser tomado por sentimentos como este, né? Que vão trazendo outras coisas negativas e que vão fazendo com que você, ao invés de ser anunciador, acaba sendo aquela pessoa que traz aquilo que é diferente para o outro, o que é ruim para outra pessoa? A gente tem que se basear nesses exemplos, principalmente a partir da palavra de Deus, para a gente não se perder tanto e para a gente não deixar com que estes sentimentos sejam maiores do que a verdade própria de Deus. Então, se por um acaso, em algum momento na sua vida, e a gente sempre insiste isso nas homilias, nas reflexões, e as orações pessoais sempre trazem isso para mim e para você também, toda vez que esse sentimento puder, de alguma maneira, ventilar de estar no seu coração, pense de fato, será que esse é o caminho que Deus escolheu para mim? Será que eu não vou me arrepender depois de ter tido esse sentimento em relação a outra pessoa? Um sentimento que fere, que machuca, que dilacera a vida da outra pessoa? Então, por isso, vamos pedir a Deus de uma maneira muito especial, que a gente seja conduzido por essa ação que levou, claro, os apóstolos a pregarem, a falarem de Deus. Vejam, uma força muito interessante que eles tinham, não é? Eles conseguiam, veja que bonito isso, eles conseguiam, pela ação do Espírito Santo, acreditarem de tal maneira nesta verdade, na verdade que Deus apresentava para eles, que nada era importante para eles, tudo era relativo, somente a palavra e a verdade era mais importante. Por isso vamos pedir a Deus que a gente tenha isso, né? Nesse dia de hoje, ao longo da sua reflexão, pense nisso. Vamos pedir a Deus que nós sejamos até mesmo produtivos na nossa maneira de sentir, de rezar, e saber que a verdade própria de Deus é aquilo que deve nos manter fiéis à sua palavra. Por isso eu deixo com você a bênção desse Deus, que é um Deus todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.